Oi, pessoal. Meu nome é Lucas e o que vou contar para vocês hoje é algo que, sinceramente, eu nunca pensei que viveria. Sabe aquelas noites que começam como uma simples diversão entre amigos e acabam se transformando em um pesadelo? Pois é, essa foi uma delas. Tudo começou de maneira inocente, só um grupo de amigos querendo se divertir, mas o que aconteceu naquela noite mudou nossas vidas para sempre. A gente estava sempre atrás de algo novo, uma aventura diferente. Foi então que recebemos aqueles convites misteriosos. Envelopes pretos, sem remetente, só com um local e horário. Era para uma festa em uma mansão antiga, isolada, fora da cidade. Eu hesitei por um momento. Algo me dizia que tinha algo errado. Mas claro, todos nós, eu, Mariana, Pedro, Camila e Rafael, decidimos que seria uma grande aventura. Afinal, o que poderia dar errado? Quando chegamos lá, a mansão já nos deu um primeiro sinal de que algo não estava certo. A névoa era tão densa que mal dava para ver o caminho à nossa frente, e as luzes fracas que brilhavam através das janelas antigas davam ao lugar um ar quase sobrenatural. Algo ali parecia fora do normal, mas ninguém quis admitir. A curiosidade falava mais alto que o medo. Rindo, a gente entrou na mansão, achando que aquela seria a melhor noite de nossas vidas. Por dentro, o lugar era ainda mais impressionante, mas ao mesmo tempo, perturbador. A decoração era luxuosa, mas dava a impressão de estar parada no tempo, como se a casa não tivesse sido tocada por décadas. Havia outras pessoas na festa, mas elas mal falavam com a gente, quase como se fossem sombras. Eu tentei não dar muita atenção a isso, mas a sensação de desconforto só crescia. E a música suave que tocava ao fundo, em vez de nos relaxar, só aumentava aquela sensação de que algo estava errado. Mas seguimos em frente, sem imaginar o que estava por vir. Depois de explorar a mansão um pouco, a gente percebeu que algo ali não estava normal. Havia algo de estranho nos outros convidados. Eles quase não falavam, só ficavam andando por aí, como se estivessem em transe. Aquela sensação de desconforto que eu senti quando entramos começou a crescer dentro de mim. Eu tentei ignorar, mas parecia que tudo ao nosso redor estava tentando nos avisar de alguma coisa. Foi então que Mariana, sempre a mais ousada do grupo, encontrou uma sala lateral que parecia não ser usada há muito tempo. Ela riu e disse que a gente precisava fazer algo realmente divertido. No centro da sala, em cima de uma mesa coberta de poeira, ela encontrou um tabuleiro antigo, desses de consulta a espíritos. Ela sugeriu que a gente jogasse, só para ver o que acontecia. Todos rimos, achando que seria apenas uma brincadeira inofensiva. Afinal, quem acredita nessas coisas, né? Rafael, o cético do grupo, foi o primeiro a sentar à mesa. Ele achou que seria uma oportunidade perfeita para provar que tudo aquilo era besteira. Eu, Mariana, Pedro e Camila nos juntamos a ele, meio que para seguir o fluxo, mas no fundo, algo me dizia que aquilo não era uma boa ideia. Mesmo assim, a curiosidade falou mais alto. Quando começamos o jogo, o clima ainda era de descontração, mas logo mudou. O tabuleiro, que a princípio não se mexia, de repente começou a deslizar suavemente pelas letras. A gente riu, achando que alguém estava empurrando o planchete de propósito. Mas o movimento era tão leve e preciso que logo percebemos que não era brincadeira de ninguém. As luzes na sala começaram a piscar e o ar ficou mais pesado, quase sufocante. Eu senti um calafrio subir pela espinha, como se algo invisível estivesse nos observando. Era como se a sala inteira estivesse de repente mais escura, mais fria, como se algo estivesse se aproximando de nós. Uma sensação de desconforto tomou conta de todos nós, mas ninguém queria admitir que estava com medo. O sorriso de Rafael foi desaparecendo aos poucos, substituído por uma expressão de dúvida e, talvez um pouco de medo. As risadas cessaram e o silêncio pesado se instalou.
Eu lembro de olhar para o rosto de cada um dos meus amigos e perceber que eles sentiam a mesma coisa, que aquilo tinha deixado de ser uma brincadeira. Mesmo assim, continuamos jogando, como se algo nos compelisse a seguir em frente, mesmo com aquela sensação estranha crescendo dentro de nós. A cada nova letra que o tabuleiro apontava, a tensão aumentava e a impressão de que estávamos brincando com algo que não deveríamos só fazia crescer. Aquilo que parecia uma simples brincadeira começou a tomar um rumo diferente. À medida que o tabuleiro se movia, as palavras que ele formava não faziam sentido no início, mas logo começaram a se alinhar, formando frases que pareciam perturbadoramente familiares. Algo sobre ritual e sacrifício. A cada nova palavra, a atmosfera na sala ficava mais densa, quase palpável, como se estivéssemos sendo observados por algo que não podia ser visto. Pedro, que sempre foi o mais tranquilo do grupo, começou a olhar ao redor, inquieto. "Isso tá ficando estranho", ele murmurou, mas ninguém respondeu. Todos nós estávamos fixados no tabuleiro, como se aquilo fosse a única coisa que importava naquele momento. De repente, as luzes piscaram de novo, mas dessa vez elas se apagaram por completo por alguns segundos. No escuro, eu ouvi Camila prender a respiração ao meu lado. Quando as luzes voltaram, algo estava diferente. A sala parecia menor, mais apertada, como se as paredes tivessem se aproximado. E então, os sussurros começaram. No início, achei que fosse o vento ou talvez algum ruído de fora, mas logo percebi que os sussurros vinham de dentro da sala. Eram vozes baixas, indistintas, mas carregadas de uma malícia que gelou meu sangue. "Vocês ouviram isso?" Eu perguntei, minha voz saindo mais fraca do que eu pretendia. Todos assentiram, mas ninguém teve coragem de falar mais nada. O ar estava denso, difícil de respirar, e eu senti um frio tomar conta do meu corpo. Aquela sala, que antes parecia apenas velha e empoeirada, agora parecia estar viva, pulsando com uma energia sombria que nos cercava por todos os lados. Eu podia sentir meu coração disparado e o suor frio escorrendo pelas minhas costas. Sabia que algo muito errado estava acontecendo, mas não conseguia fazer nada além de continuar ali, esperando pelo que viria a seguir. À medida que o jogo continuava, eu sentia uma sensação crescente de que algo muito errado estava acontecendo. As palavras que apareciam no tabuleiro começaram a formar frases que eram impossíveis de ignorar. "Vocês não deveriam estar aqui. O ritual começa. Ofereçam-se." Cada nova frase parecia um aviso, mas ao mesmo tempo, como uma ameaça. Meu estômago revirava de medo, mas ninguém parecia disposto a parar. Foi então que as visões começaram. No início, pensei que era coisa da minha cabeça, fruto do medo que eu tentava esconder. Mas não, aquilo era real. Mariana foi a primeira. Ela de repente ficou pálida, os olhos arregalados como se estivesse vendo algo horrível. "Eles estão aqui", ela sussurrou tremendo enquanto apontava para o vazio. Seus lábios tremiam, e eu pude ver o pânico crescendo em seu olhar. Pedro começou a murmurar algo em resposta, mas suas palavras não faziam sentido. Era como se ele estivesse falando em uma língua antiga, cheia de sons que nunca ouvi antes. A voz dele estava diferente, mais grave, quase inumana. Rafael tentou sacudi-lo, mas Pedro estava em um estado de transe, os olhos vidrados, sem foco. A situação estava saindo do controle muito rápido, e eu sabia que precisávamos fazer alguma coisa, mas me senti paralisado pelo medo, meu coração batendo descontroladamente no peito. De repente, uma dor terrível invadiu minha cabeça, como se algo estivesse tentando rasgar minha mente de dentro para fora. Fechei os olhos com força, tentando afastar a sensação, mas ela só aumentava. Quando finalmente consegui abrir os olhos, vi algo que me fez gelar por completo. As figuras encapuzadas estavam ao nosso redor, sombras que se materializavam do nada.
Seus olhos, ou o que quer que estivesse sob os capuzes, brilhavam com uma fome antiga e malévola. Eles estavam ali, observando, esperando. Foi nesse momento que eu percebi. Nós tínhamos acabado de despertar algo que estava adormecido há muito tempo. E agora, ele estava faminto. O pânico começou a tomar conta de nós. A sensação de que estávamos perdendo o controle era esmagadora. Mariana continuava a murmurar coisas sobre eles estarem aqui, enquanto Pedro permanecia em seu transe, repetindo palavras em uma língua que ninguém entendia. Rafael, normalmente o mais racional, começou a entrar em pânico, seus olhos se movendo freneticamente de um lado para o outro, como se procurasse uma saída, mas a sala parecia se fechar ao nosso redor. Eu sabia que precisávamos sair dali, mas era como se a própria mansão estivesse nos segurando, nos prendendo naquele lugar. As portas que antes estavam abertas, agora estavam trancadas, e os corredores que percorremos para chegar àquela sala pareciam ter desaparecido, engolidos pela escuridão. A mansão estava viva, mudando ao nosso redor, e nós estávamos à sua mercê. Foi então que ouvi um estalo. Olhei para o lado e vi que a madeira da mesa estava começando a rachar, como se uma força invisível estivesse tentando romper a superfície. O tabuleiro de consulta a espíritos, que antes parecia um objeto inofensivo, agora vibrava com uma energia sinistra, quase pulsante. Eu sabia que aquilo era a fonte do nosso tormento. Precisávamos destruí-lo. Temos que acabar com isso, eu disse, minha voz tremendo. Mas assim que tentei alcançar o tabuleiro, uma força invisível me empurrou para trás, me jogando violentamente contra a parede. Senti o impacto reverberar pelo meu corpo e o ar escapou dos meus pulmões. Rafael tentou me ajudar, mas foi derrubado por uma rajada de vento que surgiu do nada, como se a própria mansão estivesse reagindo para nos impedir. Camila gritou, sua voz cheia de desespero, enquanto tentava puxar Mariana para longe da mesa. Mas Mariana parecia presa, seus olhos vidrados, como se estivesse conectada àquela coisa de uma maneira que eu não conseguia entender. As figuras encapuzadas começaram a se mover ao nosso redor, suas presenças se tornando cada vez mais tangíveis, mais ameaçadoras. Elas se aproximavam, lentamente, como predadores que sabem que a presa não tem para onde fugir. O ar na sala estava tão pesado que era difícil respirar, e o medo era tão intenso que eu mal conseguia pensar. Meu coração batia descontroladamente e o suor frio escorria pelas minhas costas. A única coisa que ecoava na minha mente era a certeza de que, se não destruíssemos aquele tabuleiro, estaríamos perdidos para sempre. A sala estava completamente dominada pelo caos. As figuras encapuzadas se aproximavam cada vez mais, e a pressão que sentíamos em nossos corpos era quase insuportável. Rafael tentava manter a calma, mas eu podia ver o desespero em seus olhos. Camila estava abraçando Mariana, tentando acordá-la daquele transe terrível, enquanto eu lutava para pensar em algo, qualquer coisa, que pudesse nos tirar dali. Foi então que algo me ocorreu. O tabuleiro era a chave de tudo. Se pudéssemos destruí-lo, talvez pudéssemos interromper o que quer que estivéssemos desencadeando. Mas era mais fácil pensar nisso do que fazer. Toda vez que alguém tentava se aproximar do tabuleiro, era arremessado de volta por aquela força invisível, como se estivesse nos protegendo, ou pior, nos prendendo para que não pudéssemos escapar. As figuras encapuzadas estavam agora tão próximas que eu podia sentir o ar ao redor delas, frio e denso, como se a própria morte estivesse nos cercando. O medo era tão intenso que eu sentia meu corpo inteiro tremer. Minhas mãos suadas mal conseguiam segurar a coragem que me restava. Eu sabia que não havia muito tempo. Com cada segundo que passava, sentíamos nossas forças diminuírem, como se elas estivessem sendo sugadas para alimentar algo terrível. Eu não sei de onde tirei coragem, mas em um impulso, corri para o tabuleiro com toda a força que me restava.
Quando cheguei perto, aquela força invisível me atingiu novamente, mas dessa vez eu estava preparado. Lutei contra ela, gritando, e finalmente consegui alcançar o tabuleiro. Com um movimento desesperado, eu o joguei no chão com toda a força que pude reunir. O tabuleiro se partiu em pedaços, e por um momento tudo ficou em silêncio. Mas o silêncio não era um alívio. Era pesado, quase palpável, como se o próprio ar estivesse esperando algo. E então os gritos começaram, não os nossos, mas das figuras encapuzadas. Elas se contorciam, como se estivessem sendo rasgadas de dentro para fora, e o ambiente ao nosso redor começou a distorcer, como se a própria mansão estivesse tentando expulsar a presença maligna que havia despertado. Tudo ficou embaçado, os sons, as imagens, tudo parecia distorcido e fora de controle. E então, como em um piscar de olhos, tudo parou. As figuras encapuzadas desapareceram e a sala voltou ao seu estado normal, ou pelo menos tão normal quanto poderia ser depois de tudo o que tínhamos acabado de passar. Estávamos exaustos, todos nós, mas vivos. E aquilo era o que importava. Sabíamos que precisávamos sair dali imediatamente, mas quando olhei para o rosto de cada um dos meus amigos, percebi que algo havia mudado para sempre. Não éramos mais os mesmos. Quando finalmente conseguimos sair daquela mansão, eu pensei que o pior tinha passado. Eu estava errado. Todos nós estávamos. Não demorou muito para percebermos que as figuras encapuzadas não tinham ficado para trás. Elas nos seguiram, assombrando cada passo que dávamos. O primeiro a perceber isso foi Rafael. Ele começou a ver sombras nas esquinas, figuras espreitando nas janelas de sua casa. No início, ele achou que estava paranoico, que era apenas o medo tomando conta de sua mente. Mas as aparições se tornaram cada vez mais frequentes e impossíveis de ignorar. Rafael me ligava quase todas as noites, sua voz carregada de medo. Ele dizia que sentia uma presença constante, como se estivesse sendo observado a cada instante. Um dia ele me contou que havia começado a ouvir passos atrás dele, mesmo quando estava sozinho em casa. Os passos eram lentos e pesados, como se alguém estivesse deliberadamente o seguindo. Rafael estava convencido de que as figuras encapuzadas estavam cada vez mais próximas. Foi numa noite, quando ele estava sozinho em casa, que tudo ficou claro. Rafael me ligou em pânico, dizendo que uma das figuras encapuzadas sussurrou algo em seu ouvido enquanto ele tentava dormir. Ele conseguiu entender uma única palavra: Seter. Aquele nome ecoou em sua mente como uma sentença de morte. Quando ele me contou, eu senti um arrepio percorrer meu corpo. Sabíamos que não era coincidência. Aquele era o nome de um dos magos que havíamos despertado na mansão. Eu tentei acalmar Rafael, dizendo que era apenas sua mente pregando peças, mas no fundo, eu sabia que estávamos em perigo. As visões continuaram, e logo os outros começaram a experimentar coisas semelhantes. Mariana começou a ver as figuras encapuzadas em sua casa, nas sombras, sempre observando. Uma vez, ela ouviu alguém chamando seu nome do lado de fora da janela, mas quando olhou, só viu a sombra de uma figura desaparecendo na escuridão. Pedro, que era o mais cético de todos nós, começou a ouvir sussurros à noite, palavras em uma língua que ele não conseguia entender, mas que o deixavam com uma sensação de pavor profundo. Ele tentou ignorar, mas a cada noite os sussurros ficavam mais altos, mais insistentes. A tensão era palpável entre nós. O medo estava se infiltrando em nossas vidas diárias, tornando-se impossível de ignorar. E então, o pior aconteceu. Rafael simplesmente desapareceu. Uma noite, ele não voltou para casa. Entramos em desespero. Ligamos para ele repetidamente, mas o telefone estava desligado. Fomos até a casa dele, mas não havia sinal de que ele estivesse voltado. Chamamos a polícia, que iniciou uma busca. Eles procuraram em todos os lugares que ele costumava frequentar, parques, bares, até mesmo o antigo local de trabalho, mas não havia nenhuma pista.
Os dias seguintes foram uma mistura de angústia e impotência. Nos juntamos para ajudar nas buscas, distribuímos cartazes e perguntamos a todos que conhecíamos se haviam visto Rafael. Mas parecia que ele tinha desaparecido no ar, sem deixar rastro. O desespero começou a tomar conta de nós, especialmente quando pensamos nas figuras encapuzadas que continuávamos a ver. Alguns tentaram se convencer de que Rafael havia fugido, que o medo tinha o levado a fazer algo impensado. Mas eu sabia, no fundo, que o que o levou foi algo muito pior. O desaparecimento de Rafael não foi o fim do nosso pesadelo. Foi o início do verdadeiro terror que estava por vir. Depois do desaparecimento de Rafael, nada mais parecia normal. Nós ainda tentávamos seguir com nossas vidas, mas a verdade é que o medo estava sempre presente, espreitando em cada sombra. Foi quando Camila, em uma noite silenciosa, recebeu uma visita que nunca poderia ter imaginado. Ela estava em casa, sozinha, tentando manter a calma, apesar de tudo o que tinha acontecido. O som da campainha a fez pular de susto. Ela se aproximou da porta com cautela, espiou pelo olho mágico e congelou. Era Rafael, mas algo estava muito errado. Ele estava pálido, com o olhar vazio e distante, como se sua alma tivesse sido arrancada de seu corpo. Camila sentiu um calafrio correr por sua espinha, mas abriu a porta na esperança de que tudo fosse um terrível engano. Mas quando Rafael falou, ela soube que não era. "Não vão parar, até que todos sejamos levados", ele sussurrou, a voz sem emoção, quase robótica. Camila não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela tentou falar com ele, mas ele apenas repetia a mesma frase, de novo e de novo, antes de simplesmente virar as costas e desaparecer na escuridão. O choque a deixou paralisada por um momento, mas ela sabia que precisava nos contar o que havia acontecido. No dia seguinte, Camila nos reuniu. Eu, Pedro e Mariana estávamos incrédulos quando ela nos contou sobre a visita. Era como se o próprio inferno estivesse nos caçando, e agora tínhamos a certeza de que não se tratava apenas de nossa imaginação. Algo estava nos caçando, um por um. Eu não sabia o que pensar, mas a situação estava se tornando insustentável. Mariana sugeriu que procurássemos ajuda espiritual. No começo hesitamos, talvez por medo de admitir que o que estávamos enfrentando era real. Mas então, me lembrei de uma história que havia ouvido sobre o Padre Gabriel. Há alguns anos, ele havia realizado um exorcismo em uma menina que vivia em uma cidade próxima. A história correu como fogo no mato, espalhando-se rapidamente. Diziam que ele havia expulsado o demônio com orações tão poderosas que as paredes da igreja tremeram. Aquela história sempre me pareceu um tanto exagerada, mas naquele momento parecia a nossa única esperança. Decidimos então chamá-lo. Eu liguei para o Padre Gabriel, que estava em outra cidade. Quando expliquei o que estava acontecendo, ele prometeu vir o mais rápido possível. Ele disse que precisávamos de proteção e que as forças que estávamos enfrentando não eram apenas espíritos inquietos, mas algo muito mais antigo e perigoso. Enquanto esperávamos por ele, algo terrível aconteceu. Camila e sua família sofreram um acidente de carro. Foi tudo muito rápido, uma curva, um deslizamento, e o carro deles saiu da estrada. Todos morreram instantaneamente. A polícia chamou de uma coincidência trágica, mas nós sabíamos a verdade. Não era um simples acidente. Era uma execução. O medo tomou conta de nós. Eu comecei a questionar se o Padre Gabriel poderia mesmo nos ajudar, ou se já era tarde demais. Mas ele chegou logo após o funeral de Camila e nos reuniu em um lugar seguro, dizendo que precisávamos agir rápido se quiséssemos sobreviver. Aquele mal estava se aproximando e ele só pararia quando todos nós fôssemos levados. A chegada do Padre Gabriel trouxe uma mistura de alívio e tensão. Ele era um homem imponente, de poucas palavras, mas sua presença era reconfortante.
como se ele realmente pudesse nos proteger do mal que estávamos enfrentando. Ele nos reuniu na casa de Mariana, que parecia ser o único lugar onde nos sentíamos minimamente seguros, e começou a preparar o que chamou de ritual de proteção. Gabriel sabia que o que estávamos enfrentando não era apenas uma assombração comum. Esses espíritos, ele disse, são magos antigos, condenados por práticas proibidas. Para enfrentá-los, precisamos de fé, mas também de conhecimento sobre quem eles são. O padre Gabriel trouxe consigo uma série de objetos sagrados. Ele espalhou medalhas de São Bento e crucifixos por toda a casa e nos deu rosários para segurarmos durante o ritual. A cada cômodo que ele entrava, aspergia água benta e recitava orações em latim, retiradas do ritual romano, o livro oficial da Igreja Católica para exorcismos. Enquanto ele rezava, a atmosfera da casa parecia mudar. O ar, que antes era denso e sufocante, começou a ficar mais leve e a sensação de opressão diminuiu um pouco. Mas ainda havia uma presença, algo que não estava disposto a ir embora facilmente. As figuras encapuzadas começaram a aparecer novamente, mas dessa vez estavam diferentes. Elas pareciam mais tangíveis, quase físicas, e seus olhos, se é que podíamos chamar assim, brilhavam com uma fúria antiga e inumana. Elas começaram a atacar. Uma rajada de vento passou por nós, derrubando Pedro e quase apagando as velas que o padre Gabriel havia acendido. Era como se a própria casa estivesse lutando contra nós, tentando nos expulsar ou, pior, nos prender ali para sempre. Padre Gabriel não hesitou. Ele segurou o crucifixo com força e começou a recitar o exorcismo de São Miguel Arcanjo, uma oração poderosa usada para combater o mal. As figuras reagiram, suas formas se contorcendo, mas não recuaram. A batalha espiritual havia começado e o padre sabia que precisaria de algo mais poderoso para derrotá-las. Esses magos foram condenados por desafiar as leis divinas, ele nos disse entre as preces, e para derrotá-los, precisamos de seus nomes. As palavras do padre ecoavam em minha mente. Rafael havia mencionado um nome, Séter, mas faltavam os outros. A pressão estava aumentando e o tempo parecia estar se esgotando. Foi então que Pedro, ainda lutando para se levantar, começou a murmurar. Suas palavras eram indistintas no começo, mas logo ficaram claras. Amunet, Raemoazet. Ele os pronunciou como se estivesse em transe, como se as palavras estivessem sendo forçadas para fora de sua boca. Eu soube naquele momento que esses eram os nomes dos outros magos. Eles estavam nos cercando, furiosos por termos descoberto sua identidade. Com todos os nomes revelados, o padre Gabriel intensificou suas orações. Ele chamou cada um dos magos pelo nome, ordenando que voltassem para as profundezas de onde vieram. A casa tremeu. Os encapuzados começaram a recuar, mas eles não iam embora sem lutar. Cada palavra que Gabriel pronunciava parecia desgastar suas formas, como se estivesse os arrancando de nosso mundo à força, mas o esforço estava drenando suas forças. Nós vamos mandá-los de volta, o padre Gabriel disse, mas eles não irão facilmente. Preparem-se, porque a luta está longe de terminar. A luta contra as figuras encapuzadas continuava, mas eu podia ver que o padre Gabriel estava começando a se desgastar. O ritual exigia dele mais do que ele estava preparado para dar, e cada palavra de exorcismo parecia tirar um pouco mais de sua energia. As figuras se contorciam, os rostos escondidos sob os capuzes, distorcendo-se de raiva, mas não desistiam. Elas estavam determinadas a nos levar, e nós sabíamos que essa era nossa última chance. O ar estava carregado de tensão e uma energia que parecia vibrar através das paredes da casa. Pedro, ainda visivelmente abalado após pronunciar os nomes dos magos, segurava o rosário com tanta força que seus dedos estavam brancos. Mariana chorava em silêncio, suas mãos tremendo enquanto segurava o crucifixo que o padre Gabriel havia lhe dado. Eu, por outro lado, tentava manter a calma.
Mas a verdade é que meu coração estava batendo tão rápido que eu sentia que poderia explodir a qualquer momento. Padre Gabriel sabia que a situação era crítica. Ele olhou para nós, o cansaço visível em seus olhos, mas também uma determinação feroz. Se não conseguirmos expulsá-los agora, ele disse com uma voz firme, não teremos outra chance. Suas palavras pesaram no ar, como se a própria casa estivesse ouvindo. Foi então que ele tomou uma decisão arriscada. Com todos os nomes dos magos revelados, ele começou a invocá-los, um por um, chamando-os pelo nome. Seter, Amunet, Caem-Wazet, ouçam a palavra de Deus. A voz de Gabriel ecoava pela casa, e cada vez que ele pronunciava um nome, as figuras se contorciam de dor, como se a própria menção de seus nomes os enfraquecesse. A luz das velas tremeluzia, e o vento frio que soprava pela sala aumentava em intensidade, quase apagando a chama sagrada. Enquanto ele continuava, as figuras começaram a se desintegrar, como sombras desaparecendo na luz do sol. Mas antes que a última sombra pudesse ser banida, uma explosão de energia percorreu a sala, arremessando-nos contra as paredes. Eu bati a cabeça com força e, por um momento, tudo ficou escuro. Quando recuperei os sentidos, a sala estava em silêncio, mas um silêncio pesado, quase opressor. Padre Gabriel estava de joelhos, respirando com dificuldade, mas ele estava sorrindo. Eles foram banidos, ele disse com a voz fraca, mas não se enganem, o mal nunca é completamente derrotado. Eu olhei ao redor e vi que as figuras encapuzadas haviam desaparecido. A casa estava em ruínas, como se tivesse suportado um terremoto, mas estávamos vivos. Mal conseguíamos acreditar que havíamos sobrevivido. Mariana ainda chorava, mas agora eram lágrimas de alívio. Pedro estava em choque, mas ao menos estava consciente. Foi quando o Padre Gabriel, com dificuldade, se levantou e se dirigiu a nós. O que enfrentamos aqui é algo que nunca deveria ter sido despertado, ele disse. Mas há uma última coisa que vocês precisam entender. Ele fez uma pausa, nos olhando com seriedade. O mal que vocês enfrentaram foi banido para o inferno, mas ele agora conhece vocês. Sabe seus medos, seus nomes. Vocês nunca mais estarão completamente seguros.